Graças a Deus, muito obrigada, Maria, pela ajuda. Que Deus nos ilumine mesmo, nos inspire para desenvolver isso tudo da melhor maneira possível. Então, gente, bom dia! Iniciando o capítulo 3 do nosso livro, nosso novinho em folha, livro Sexo e Destino. Hoje, 6 de janeiro de 2012. A gente começou esse livro ano passado. Ele é novo, mas começou o ano passado, simplesmente há menos de um mês. Contabilizados, né? Menos de 30 dias. Já estamos em 2012. Primeiro estudo do livro Sexo e Destino. Bom ano a todos. Deixa eu botar meu livrinho aqui, ponto certinho. Ok, porque eu tô no PDF, então eu vou botar de lateral. Começando o capítulo 3. Não sei se vocês estão lembrados da trama do livro. E tá aquela situação que o André Luiz está tentando acalmar o Neves, não é? Até porque a menina, a Marina, a menina que é o pivô de todas as crises emotivas do Neves, estava com seu pensamento que divagava nas suas aventuras afetivas. Ela está envolvida com duas pessoas, não é? Afetivamente, com um homem mais velho e com um rapaz da sua idade, vivendo uma dualidade afetiva, não é? Está em um estado de confusão de sentimentos. No estudo passado, nós ainda falamos do julgamento. Falamos que o André Luiz, no primeiro capítulo, ele foi logo abordando a intenção do Emmanuel, trazendo o episódio da mulher adulta, para que nós não entrássemos no julgamento, né? De julgar circunstâncias que nós vamos ver no decorrer desse livro. São circunstâncias interessantes, porque muito ligado ao cotidiano, apesar de ser um livro muito antigo, e que à época, então, chocava muito mais. Então, quando foi psicografado esse livro, era uma sociedade muito mais retrógrada do que a desse. Aliás, agora tem muita libertinagem, não é? Na sociedade, muito modernismo, que é o contrário da própria liberdade em si. E esse livro, vocês imaginem que esse livro chegou numa época da mentalidade ainda muito mais fechada, das famílias e tudo mais, e trouxe um escândalo, né? Esse é um livro que chegou à época como uma história, uma novela escandalosa, né? Pelas circunstâncias dos personagens que estão envolvidos, né, Diana? Apesar que lá no ano 63, né, Diana, estava já com a febre dos anos 60, aquela coisa toda, mas no próprio Brasil, tirando as cidades maiores e tudo, não tinha pego essa modernidade em si por si. Então, a maioria das famílias se escandalizavam, né, com as histórias desse tipo. Então, diz aqui, olha, começando o capítulo 3. Vamos lá? Todo mundo acordado? Já tomaram café? Belezinha? Bom dia, Silvinha. Bom dia a todos aqueles que chegaram. Um beijo, um bom 2012 para quem eu não tive a oportunidade de falar. Na peça isolada, o amigo cravou os olhos lúcidos nos meus e obtemperou. Esse é o Neves, tá? Neves, para quem não lembra, é o pai da Beatriz, aquela senhora que está com câncer, está desencarnando. E ele está ajudando a filha, né? Após a desencarnação, achamo-nos na segunda fase da própria existência. E ninguém na Terra imagina as novas condições que nos tomam de assalto. De começo, renovamos a vida. Então ele diz assim, que é a continuação de existência. Eu também gosto muito dessa colocação, de que depois que se desencarna, né, da morte, se assim podemos chamar, do corpo físico,
nós continuamos uma outra fase de uma existência só, né? Continua, são fases no qual nós abraçamos com compromisso. Acabou o ano escolar terreno, mas a vida é sempre aquela, o personagem é sempre aquele, a pessoa, o espírito é o mesmo, são os mesmos, né? Então, assim, a gente nunca espera o que tem do outro lado, porque nós fazemos expectativas diferentes. Hoje não, hoje tudo bem, nós estamos estudando aqui, temos mais ou menos uma ideia, e cada um com a sua ideia, pessoal, né? Se perguntar a cada um de vocês o que vocês esperam, o que é que vocês esperam? A Val, o que é que você espera do outro lado? O que é que você está esperando? O Dudu diz pra gente: imaginamos, mas nunca sabemos o que nos espera. A Val imagina liberdade. Wagner, o que é que você As imagina definições de vírus foram atualizadas. Diz, Dulce, Nádia. Cada um de nós esperamos uma coisa, um modo de ser, imaginamos, fazemos novela, filme na nossa cabeça. O Wagner diz, olha, que ele espera ser recebido por um amigo. Né? O Dudu disse, eu espero um portal grande, muitas reclamações sobre minha vida terrena. A Nádia disse que não temos como saber. Não temos como saber, mas idealizamos, porque faz parte que a gente idealize. Uns imaginam que vão ser encontrados pelo pai, pela mãe, né? A gente nem sabe se já estão até reencarnados, um avô, um tio. Muitos esperam que tenha lucidez logo depois do desencarne, mas não sabemos, é bem verdade, mas a gente imagina porque faz parte sonhar também, né? Faz parte sonhar. Certo, Wagner, você quer ficar aqui, né? De qualquer jeito, quer ir por último. A Diana diz, eu espero encontrar muitos amigos, minha verdadeira mãe, sinto isso. Então, o Dudu diz pra nós, na verdade eu espero minha avó me recebendo, mesmo tendo a impressão que ela já esteja aqui de novo. Wagner quer mandar todo mundo na frente, de preferência vocês, quando eu chegar. Tu acha coisa dessa? Ai, se a natureza seguir o seu rumo, Wagner, eu acho que você, Dudu, vão tu primeiro. Ah, Maria, não aguento não. Cada espírito arretado que tem aqui nessa sala. Tudo bem, né, Diana? Não tem problema, a gente recebe ele. Não tem problema, né? 150 anos vai entrar no livro dos recordes. O aprendiz pra gente: por mim não vou agora, mas na minha hora aceitarei de bom agrado. É lógico. A gente tem que fazer bandeira pra vida sempre. Sempre, sempre. Amar a vida, querer viver, aceitar aquilo que Deus, né, nos dá por método educativo. Isso sim, amar a vida. Não ficar sonhando, eu queria tanto morrer, que era pra eu poder ir para o aerobus, dar uma voltinha lá no campo da música. E não, né? Não dá certo isso. A gente tem que amar até o último. Agora, que nós sonhamos, né? Como vai ser, sim, a gente imagina e tal. Por que não? Importante que a gente imagine coisa boa, né, Dudu? Que é pra poder educando a mente. O problema é se a gente ficar imaginando, caramba, eu vou acordar em determinados ambientes que muitas vezes a gente estuda aqui e ninguém tá querendo, né? Possa até ser que a gente vá para aquelas bandas de lá como trabalhadores, né? Mas para dizer que a gente quer acordar lá no meio daquela outra turma, ninguém tá querendo. Ninguém tá querendo não, né, Dudu? O Dudu disse que o Aerobu já foi extinto. Quem sabe, Nádia? Ele tá querendo dizer que já se foi, minha filha, que tem coisas muito melhores que isso. Aerobus é anos 60, anos 47. Sim? Sim. Minutinho. Dudu disse, sou motorista aqui. Quem sabe se vai dirigir por lá? Quem sabe, né? Viu como é legal ficar pensando? Quem
Quem sabe, né, aprendiz? Quem sabe? Não, ele tá querendo dizer que ele motorista aqui, vai que ele vai dirigir qualquer coisinha por lá. Tá vendo? Mas a gente tem que amar a vida, tem que amar todas as circunstâncias. Olha que eu sei que não é fácil, não. Não é um passeio, para muita gente é muito mais pesado do que para outras, mas a gente gosta de brincar, tá vendo como é legal? Mas a gente tem que amar a vida porque já passa. Porque quando a gente desvaloriza a vida que tem, a gente tá se auto-eliminando indiretamente, né? Amamos a vida, fazemos... É melhor ser extremista como o Wagner do que ao contrário. Né? Do que ao contrário. Lembra-se do Chico Xavier? Quem lembra do Chico dentro do avião? Pois então, tô passando, Maria. Ju, a gente tem que amar a vida, sim. A gente não quer ir pra lá, não, né? A vida é linda, né, Nádia? Mas quando a gente passar para lá, que isso é inevitável, né? A única certeza que a gente tem quando a gente nasce, quando a gente reencarna, é que um dia a gente vai, né? E a Nádia falou, a gente não sabe. Nádia, a gente sabe sim. Pior que a gente sabe, Nádia. Pior que a gente sabe. Porque não vai ser diferente, não. A gente não vai mudar. O que a gente gosta, que a gente se afiniza, a gente vai encontrar lá. Né? Então é só saber, a gente se conhecer. E não vai mudar nada. Nós vamos passar para lá igualzinho. Igualzinho, fazendo as coisas que a gente gosta. Lógico, né? Que depois que a gente vira à tona a nossa consciência, que vira à tona... Aí sim vai ser direcionado, a gente vai escolher. Ninguém força nada lá, igual aqui, não é? Gente, então você vai para lá mesmo, Nádia. É aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se afiniza. Se eu falo que eu vou pro umbral, eu vou pro umbral, lógico que se eu tiver que passar pro umbral, nós vamos ter que passar. Né? Se a gente não eu fico imaginando, a gente tem que se desprender de tudo para poder ficar menos lá, queimar menos energia ali no umbral. Mas a gente vai continuar igual, né? Exatamente, isso aí. Quanto tempo vai ficar lá? Minuto, 10, isso aí vai depender de cada um. Vai depender de nós. E a gente sabe das nossas fraquezas aqui. A gente sabe onde que a pedra aperta no nosso sapato. Não é? E a gente sabe também que a gente tem aonde que a gente tem que ir trabalhar isso dentro de nós. Não é? Então, vamos lá, vamos ficando mais leve, vamos trocando, fazer esse câmbio que a gente esquece de fazer, não é, Ju? A gente esquece de fazer esse câmbio, trocar essa moeda, que a moeda lá não é essa aqui, não. A moeda lá é outra, é o amor. Não é? Então, não, claro que não. O umbral é só o começo, né, aprendiz? É o comecinho de tudo. É o começo. Então vamos lá, vamos trabalhar. Não é? Vamos embora, vamos começar a fazer o nosso câmbio. A nossa troca de moeda. Aí sim nós vamos ficar menos tempo no umbral. Tô passando, Juju, vai lá. Então, gente, é um momento de perturbação, né? Aquele momento de perturbação que a gente possa ficar mais ou menos, ou minutos, ou dias, ou horas, ou anos em perturbação, em estado de torpor, sem entender o que está acontecendo, agindo do mesmo jeito. Tudo bem, vamos lá. Seu Dudu, segure aí sua língua. Que ninguém deseja pra você, não. Vai, Nádia, um beijão pra você. Deus me livre vocês, viu? Socorro! Ai, meu Deus. Exatamente. O Wagner, isso é importante, ele dizer o melhor que pudermos aqui. Vamos nos coligar, né, que diz na Bahia. Ei, vamos me coligar. Vamos nos conectar o melhor possível com as companhias melhores.
não é? Vamos nos unir às melhores companhias desde então, não é? Nós somos lá aquilo que nós somos aqui. Nós vamos nos transformando. Se nós começarmos a nos transformar agora, nós já estamos em processo de transformação, a gente já se une lá adiante com aquele pessoal que está se transformando também, outros que nos estimulam cada vez mais, a gente vai ter contato com eles, não é? Nós somos o reflexo de nós mesmos, independente de quem acredita em A, B, C, ambiente ou não. Nós temos um comum acordo de pensamento, é que nós somos aquilo que somos, não é? Não é possível que uma pessoa goste, tenha gostos de teor de baixo calão, por exemplo, ambiente de baixo calão, comportamento vulgar e tudo, vive ali uma vida inteira naquele ambiente porque gosta, desencarnou, não vai tocar harpa, não é? E nem vai cantar ópera, vai ser a mesma coisa que é. Continuará ainda a gostar do seu ambiente, vai se sentir bem por enquanto ali, até se apurando, faz parte da evolução, sem entrar no pré-julgamento de que é bom, que é ruim, não é? Maria disse, ninguém vira ação de uma hora para outra, haja trabalho com certeza, olha a gente aí, martelando, dando de cabeçada, né não? É mais exemplo que nós mesmos, de tortura. Vamos lá. Então, todo mundo gostou de ficar idealizando? Trocar uma ideiazinha assim de manhã cedo? Vocês vão passar o dia se conectando com os amigos do bem, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Equipe salvadoras, tá. Equipes salvadoras. Apoio na prece. Estudo nas vibrações, olha, completando o pensamento da turma aí. Escola da caridade. Ensaiamos felizes o culto dos grandes sentimentos humanos. Depois, ensaiamos felizes o culto dos grandes sentimentos humanos. Depois, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo, ou seja, a gente deixa de focar tanto o ambiente externo, em que sentido? Não o ambiente de onde nós vamos estar, mas a gente se ocupa muito com a vida material, não é? Não é assim que está lá no Evangelho, que diz que a gente tem que viver o homem do mundo, mas não deixar o mundo viver em nós, não é? Então, por quê? Porque a vida é assim, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar o ganha-pão, a gente pensa na comida de manhã, de tarde, de noite, a gente está com a mente muito ocupada nisso. E pouco, por isso, a meditação, conhece-te a ti mesmo, conhece a verdade, que a verdade te libertará, orai e vigiai, que a tua fé seja o tamanho do grão de mostarda, ou se move, não é? E lá vai. Por quê? Porque Jesus estava sempre convidando a nós para que a gente voltasse para dentro de nós mesmos, até mesmo no momento da prece, da oração. Quando ele dizia, entra no teu quarto e ora, né? Fecha dentro do teu quarto e ora. Quer dizer, volta-te para dentro de ti mesmo. Aprende a te conhecer, como dizia um grande filósofo. Um minutinho. Então, Jesus focou muito... O som tá ok? Sim, vocês podem confirmar, tá ok, né? Então, Jesus focou muito esse conhecer de si mesmo. Porque quando nós nos conhecemos e nós trabalhamos intimamente, nós temos mais capacidade de transformação. Porque a transformação começa dentro de nós, né? Mas nós estamos focados para a vida cotidiana, a vida material mesmo de encarnado, que é normal que seja assim. É a ponderação do mais ou menos. Por isso o Evangelho fala de viver o homem do mundo. É lógico que a gente não vai viver em meditação, porque a vida não pode parar, não é? Senão por que é que a gente está aqui? A vida não pode parar. É aquela palavrinha mágica chamada equilíbrio, que é complicado para que nós a encontremos dentro de nós. O equilíbrio. Mas podemos, não é? Não é uma coisa impossível, logicamente. Então, deixa eu pôr aqui.
de retorno ao trabalho mais íntimo, na arena doméstica que supunhamos varrida para sempre da memória, como na situação especial de meu caso, a didática é outra. É preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. É a interiorização. E nós falamos disso no livro Libertação, do Saldanha, né? No livro do Estudo da Quarta-feira. É a interiorização. Porque nós temos que sentir aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos na cabeça, não é? O Dr. Sérgio Felipe conta um caso assim interessante, que muitas vezes nós dando a arma à própria pessoa de transformação, dizendo para ela que, por exemplo, a pessoa está obsediada. Disseram que eu estou obsediado, por exemplo. Certo. Mas, olhe bem, eu estou sofrendo obsessão por mim mesma, não é? Não é que o espírito lá é ruim, veio, faz e aconteceu comigo, não é bem por aí. Então, eu vou aprender por quê? São meus pensamentos, é o meu comportamento, as minhas manias, os meus vícios, etc, etc. Não é assim? Quando você dá para a pessoa o entendimento, ela fica autônoma, porque ela sabe que precisa dela para a melhoria, né? Não é assim? Ela sabe que ela precisa mudar em alguma coisa, mudar comportamento, para que ela possa melhorar. Tá. Aí ele disse, tá certo, você dá arma para a pessoa. Mas muitas vezes, como nós mesmos, né? Nós temos tanto conhecimento, a gente não consegue trazer para o dia a dia isso, não consegue. A gente sabe e não consegue, porque não interiorizou. Então ele dá uma ideia, o seguinte, que diz que tinha chegado uma senhora no consultório e dizia que tinha uma falta de ar muito grande e sofria de ansiedade. Aí ele foi fazer os exames e concluiu que ela realmente tinha uma desfibrilação no pulmão respiratória. Ele falou, olha só, por mais que a senhora tenha ansiedade, existe esse fato aqui, não é, da respiração. E aí disse que estava com o filhinho, e o filhinho dessa moça disse assim, mãe, tá vendo aí, é o cigarro. Aí o doutor Felipe disse assim, mas a senhora fuma? Sim, doutor, eu fumo. Então só tem que deixar de fumar. Doutor, eu sei, mas eu não consigo. Olha a frase, eu sei, mas eu não consigo. E aí disse que o menininho virou para ela e disse, mãe, olha para mim, é muito simples, olha dentro do meu olho. Aí o menininho disse que o menino pequeno, disse que ela olhou, para de fumar, simples. Né? Simples. Porque nós sabemos que faz mal, então a gente faz. Quanta coisa a gente sabe e faz. Isso é um exemplo simples. Então nós temos o poder, a informação de transformação. Tá, eu tenho um poder de transformação na mão. Eis porque a fé do tamanho da mostarda move montanha. Porque eu acredito tanto que eu sou capaz de fazer muita coisa. Quando foi que Jesus contou alguma mentira? De tudo aquilo que Jesus disse, vocês acham que era ilusão? O que vocês acham? Jesus não era só um contador de histórias. Era. O que foi que ele disse? Vocês acham que, por exemplo, quando ele dizia assim pra gente, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais? O que é que ele estava querendo dizer com isso? Olha, eu tô tapeando vocês, que é pra vocês acreditarem. Não pode, né? Ele fazia afirmações concretas. Ele dava a possibilidade de transformação em nós. Não é? Só que eu ter a fé que move montanhas e acreditar é um discurso e eu fazer é outro. Né? Porque eu creio, eu faço. Não é só eu sei, eu creio, eu faço. Não é só eu sei. Porque muitas vezes a gente fica no eu sei, ponto, acabou. Aí para chegar no eu creio é uma outra fase. Para chegar no eu faço é uma fase ainda maior.
é uma fase ainda maior. Mas vocês acham que é impossível? Vocês acham que ele está ali, essa informação, há 2012 anos atrás, sem dar capacidade àqueles homens de transformação? Não é que ele deu... Olha, ele deu informação 2012 anos atrás para a gente começar a praticar agora? Não. Ele deu a informação porque já de então era possível. Senão ele não diria que muitas coisas ainda eu não vos revelei. E depois vou mandar o Consolador, o Consolador mandado pelo meu Pai, a fim de trazer outras, não é assim? Porque aí sim, determinadas e tantas outras coisas não davam para entender. Não é, Dudu? Pois é. Então, porque é possível. É possível. Não é? É possível. Ele deu a arma de transformação desde então, porque já era possível. E muitas pessoas se ajudaram, gente. Temos nomes e nomes. O cristianismo primitivo é lindíssimo. A história do cristianismo primitivo. E já estavam encaminhadas. Não é, Maria? Maria disse ali pra gente, olha, só o caminho, a verdade e a vida. Sabia, ele disse, olha, vai lá, faz sua camisa, agora vai entender. Então, dá-se para a arma, não é? O poder de transformação para a pessoa, mas só a pessoa pode fazer. Então, muitas vezes, as pessoas vão em busca de milagres, de curas, curas espirituais, coisas imediatistas. Pode também arrumar, dar certo, né, de ser curado e tudo mais, mas se a pessoa não cura a si mesma, não encontra o foco do seu problema, ela não consegue ter a cura total. Não consegue, ela pode ter um tamponamento, ela pode ter um curativo momentâneo, um band-aid, mas a cura vem da própria pessoa mesmo, dela utilizar essa informação simples, como diz a criança. Por que a gente faz tão complicado a cabeça dura que a gente tem, né? Qual é a lei maior? Amar a Deus, teu Pai, sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém entende isso. Nós não entendemos. Incrível. É a gente que complica, mas é mais fácil que se imagina. Somos nós que ainda não entendemos. Porque muitas vezes está cômodo, por comodismo em outras circunstâncias melhores, né, Dudu? Até cansar, o mal cansa, o comportamento ignorante também cansa e a gente vai buscando a melhoria. Eis aí a nossa melhoria. Nós estamos melhorando, estamos a caminho. Sou muito otimista. Vamos lá. Então, equipe, salvadores, apoio na prece, na vibração, escola de caridade e saímos felizes do culto da grandes sentimentos. E lá se vai. E ele vai mais adiante. É preciso espremer o sangue do coração para confirmar o que ensinamos com a cabeça. Avalie que me encontro nesta casa em serviço apenas há 20 dias e já recebi tantas punhaladas na alma que, não fossem as necessidades de minha filha, teria fugido incontinente. Sem minhas observações pessoais, não teria admitido tanta leviandade em meu genro, bilontra, fanfarrão, despudorado. Chegou a hora de fazer o vestibular. É isso que ele quer dizer. Porque se a gente estuda e na hora do vestibular não consegue, vai estudar mais ainda para até conseguir. É a hora da prova dos 9, a gente está sempre sendo testado. Sempre. E eu digo a vocês que eu converso com outros amigos que trabalham no meio de divulgação do espiritismo, sabe? Palestrantes, fazem estudo. E é um bombardeamento de provas que é uma coisa incrível. Aí diz assim, eu podia
ser poupado em determinadas circunstâncias. Não. É você mesmo que tem que dar o testemunho, porque depois como é que você vai falar pro povo? Tem que saber. Como é que vai abrir a boca, não é? Tem que estudar, tem que se esforçar e tem que passar para poder vir repassar. Não. Deus diz pra gente, vai ficar sempre no esforço. Deus não cola pra gente passar, não. Por isso que a gente tem que ter a força, né, Dudu, de não amarelar. E isso serve quando a gente também reencarna. Não sempre, mas muito de nós sabendo, né, que ia passar determinadas provas. Algumas expiações, quando chega aqui, a gente se rebela contra a lei de Deus. Deus não é justo porque comigo, porque por mim, porque foi que eu fiz, não merecia isso, podia ser de menos, né? É assim, vamos lá. Sim, sim. Tentei cortar as doloridas alegações, Fandé Luiz. Comentei breve a excelência do ouvido de todo mal. Argumentei quanto ao merecimento do auxílio silencioso através da oração. Né? Oração por aquele que está causando dificuldade. Difícil, mas não impossível. Neves sorriu, meio desconsolado, e ajuntou. Compreendo que você se reporta à vantagem do pensamento positivo na fixação do bem e creia que, de minha parte, farei quanto puder para não esquecê-lo. Agora, porém, tolere, por favor, as minhas considerações talvez descabidas. A medicina é ciência luminosa, recheada de raciocínios puros. No entanto, muitas vezes é obrigada a descer a alta cultura para dissecar os cadáveres. Né? Ele pede um pouco de compreensão com ele pelo seu comportamento. Ele era um trabalhador, Neves, do Ministério da Regeneração, vocês imaginam? Endereçou-me o olhar de alguém que anseia derramar-se em outro alguém. E continuou. Saiba você que na quinta noite de minha permanência aqui, notando Beatriz em aguda crise de sofrimento, diligenciei buscar meu genro para assisti-la em pessoa. E sabe onde encontrei? Nada de escritório, segundo a falsa informação que deixaram em casa. Indignado, fui surpreendê-lo numa furna penumbrosa, em plena madrugada, junto da menina que você acaba de conhecer. Os dois unidos, como marido e mulher. Champanhe correndo e música lasciva, entidades perturbadoras e perturbadas, jungidas ao corpo dos bailarinos, enquanto outros iam e vinham, a se inclinarem sobre taças, cujo conteúdo lábios entediados não haviam conseguido sorver totalmente. Em recanto multicolorido, onde algumas jovens exibiam formas seminuas, em coleios esquisitos, vampiros articulavam trejeitos, completando em sentidos menos dignos o quadro que o mau gosto humano pretendia apresentar. Em nome da arte. Olha, vou até clicar aqui um minutinho. Que é pra gente focar isso aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu sou capaz de fazer isso. Não, não vai. Ele é colado, Dudu. Mas não deixou. Ficou errado, eu acho. Então, olha o ambiente que ele se encontrava. Descreve o ambiente do casal em leviandade, não é? É um ambiente espiritual. Que companhia se encontravam? O que vocês acham? Em que ambiente estavam? Imagens de mulheres seminuas, sensualizadas e os espíritos fazendo gozação, terminando de formar a cena. Vocês imaginam? Que coisa de mau gosto, dizendo que é arte. É de refletir, né? Que ambiente. Tudo rasteiro, impróprio, inconveniente.
Fisguei meu genro e a colaboradora nos braços um do outro. Recordei minha filha doente e revoltei-me. Súbito desespero de mim. Oscilou-me a razão escurecida, pois cheguei a justificar de relance a deplorável atitude dos companheiros desencarnados que se transformam em vingadores intransigentes. O homem velho que eu fora e o homem renovado, entre aspas, que aspiro a ser, digladiavam em minhas fibras recônditas. Olha que confusão psicológica para ele. Ele querendo destruir dentro de si o homem velho para fazer nascer o homem novo e em conflito. Porque se encontrou uma circunstância que tinha que provar se realmente o homem novo estava na área ou não. Não é? Estacou numa pausa, rearticulando os pensamentos e continuou. O som tá ok, né? Como é que tá o som? Tá tudo bem? Não, vocês ficaram muito quietinhos. Então tá. Estacou numa pausa, rearticulando os pensamentos e continuou. Tinha visto apavorado em outro tempo aqueles que se animalizavam depois da morte, nos lares que lhe haviam sido reduto à felicidade, a se precipitarem violentos sobre os entes amados que lhe dessertavam a aflição. Funcionara entusiasmado em diversas comissões socorristas, procurando esclarecê-los e modificá-los para o bem, a fazer-lhes sentir que as lutas morais, depois da desencarnação, se erigiriam igualmente em penosa herança para todos aqueles que os quais se desarmonizavam. Advertia-os de que o túmulo esperava também quantos na terra lhe sossegavam lealdade e ternura, e basta às vezes lograva acalmá-los para a retirada benéfica. Mas a lei, imprudentemente agastado contra a insensibilidade do homem que me desposara a filha querida, vi-me chamado a praticar os bons conselhos que havia administrado. Vocês entenderam que a circunstância dele? Ele disse que em outros tempos ele trabalhava no socorro, serviço socorrista, e ele tinha visto quantos espíritos indo em cima, violentarem, querer agredir os encarnados, obsediando, né? E aí ele usava as melhores argumentações para convencê-los que não era o melhor ambiente, que não era a melhor atitude, que o caminho era outro. Muitas vezes lograram sucesso, conseguia socorrer mesmo. E aí ele diz... Vi-me chamado a praticar os bons conselhos que havia administrado. Ele dava tanto conselho para esses mesmos espíritos que ele tinha socorrido, chegou a hora dele pegar e agir com aqueles conselhos, com aquele método de socorro que ele tinha dado para tantos. Vocês viram? Tinha que dar testemunho. Tinha que dar testemunho. Vamos ver se ele interiorizou mesmo aquilo que estava dizendo. Eu digo para vocês porque não é fácil, a gente fala muito... É muito fácil dar conselho, né? A gente diz assim, e quem sabe a sua dor é quem geme. Tem um ditado popular. E uma certa feita fizeram uma pergunta ao Divaldo assim: Divaldo, por que é mais fácil a gente ajudar os outros e dizer para eles o que fazer do que quando acontece conosco a mesma circunstância? Ele diz porque a gente não está sentindo a dor do outro. Quando dói na gente, aí é diferente. Quando o calo dói na gente, aí a música muda. É a hora da gente demonstrar. Vocês sabem que eu tenho uma fixação com isso, assim, de ter que provar mesmo. Quando acontece alguma coisa, eu fico assim, mordendo os dentes, assim, a hora.
Às vezes consigo, pode ser verdade, mas de outras vezes não. Aí a gente cai, como diz a Maria na quarta-feira, aí a consciência volta, né, Maria? Ai, meu Deus, olha eu aí de novo. Falhei. Aí a gente volta pro caminho, tenta mesmo, né, Maria? Voltar pro caminho novamente. E graças a Deus que a gente consiga, né? Consegue, né, Maria? Já voltar pro caminho, não ficar muito pro outro lado. Porque tem hora que a gente quer chutar o balde mesmo. Quer chutar. A gente diz assim, nós espíritas, principalmente, eu vou falar da nossa turma, né, logicamente. Vamos ter paciência, vamos ter indulgência, vamos ter caridade. Se tem uma pessoa que passa dificuldade, nos procura por um atendimento fraterno, e a gente tem 1002 palavras legais de consolo, que é bom também. Mas aí, se a gente passar pela mesma circunstância, vamos ver se a gente vai ser indulgente, tolerante, paciente. Não é? Porque é como a informação, a gente tem informação, mas na hora que dói na gente, que a gente vai demonstrar se foi o caso de ter aprendido ou não. Aprendemos, então vamos ter uma atitude diferente. Se ainda não interiorizamos, vamos agir de outra forma e assim vai, né? O amigo fez ligeiro intervalo e enxugou as lágrimas que lhe corriam no rosto ao evocar a própria inconformação e completou a frase aditando: mas não pude. Ele disse que não deu, né? Não pude. Tomado de cólera incoercível, avancei qual fera desacorrentada e refletidamente esmurrei-lhe a face. Olha como ele agiu. Bom dia, Elcio, um beijão. Ele deixou-se cair nos ombros da companheira, acusando agoniada indisposição, como se estivesse sob impacto de súbita lipotimia. Se sentiu mal. O ataque furiado do sogro foi tão grande que ele se sentiu mal. E ele fez a mesma coisa que ele foi ajudar as pessoas no seu trabalho de socorrista. Olha que interessante. Dispunha-me em seguida a torcer-lhe o corpo, em meus braços rijos, entretanto não consegui. Uma senhora desencarnada, de semblante nobre e calmo, aproximou, desarmando-me o íntimo. Aí, ó, o que era socorrista, na hora que precisou, foi socorrido também. Vocês viram que circunstância? Ninguém fica sozinho. Nem o próprio Neves, nem a própria Marina, ninguém está sozinho. E ele, que foi socorrista tantas vezes, naquele momento necessitava ser socorrido. Mesmo porque tem aquela frase assim, errar é humano. Sou humano, né? A gente diz, eu sou humano. Fiquei chateado, fiquei com raiva. Ou adoeci. Né? Bom dia, Catarina, Feicel, bom dia. Não entremostrava sinais exteriores de elevação. Patenteava-se, aliás, tão profundamente humana quanto nós mesmos. Diferenciava-se apenas através de minúsculo distintivo luminoso que lhe brilhava palidamente no peito, qual joia rara a emitir discreta radiação. Afagou-me de leve a cabeça, induziu-me a serenidade. Envergonhado, fitei-a, constrangido. Ninguém faz nada sozinho, né? Ele, como parente ali, se achava sozinho, estava sozinho coisa nenhuma. A dama inesperada não me censurou, nem fez qualquer alusão ao meu gesto infeliz. Ao revés, falou com bondade quanto à filha doente. Demonstrava conhecer Beatriz tanto quanto eu próprio, e acabou convidando-me a sair do recinto para acompanhá-la até o quarto da enferma. Então ele socorreu várias vezes e foi socorrido, né? Socorreu
para ele. Socorreu e foi socorrido. Olha como são as coisas. Encontrou o carinho, encontrou a compreensão, não encontrou a condenação. Aquela senhora chamou a razão. Muitas vezes nós precisamos de pessoas, eu falei isso acho que foi na quarta-feira, nós precisamos de uma ação externa para que chame-nos a razão. Uma intervenção, um amigo. Olha o Saldanha, me lembro ainda do Saldanha quarta-feira passada. Que quando nós estamos em dúvida, quem lembra? O esclarecimento benéfico é a verdadeira caridade. Então chamou a razão, falou da filha querida com carinho e convidou-o a voltar para lá. É o lugar dele. O lugar dele era assistir a filha em desencarne. Não era fazer justiça aos demais familiares. Mas o Neves ainda era muito humanizado, muito ainda terra materializado, como nós mesmos, como o próprio André Luiz. Espírito comum, trabalhador já, de boa vontade, mas comum. Que ainda precisava entender o que era amor universal. Quando o calo doeu nele, que ele viu que era na família, e muitos de nós fazemos a mesma coisa, né? Eu vou dar para concluir a leitura de hoje, certo? Deixar aqui bonitinho, deixa eu ver onde foi que eu parei. Quando a velhinha convida ele para voltar para o quarto da filha. E vamos ouvir o nosso áudio, a nossa radionovela do nosso livro Sexo e Destino. Um minutinho, deixa eu ver esse aqui também, né? Tentando colher suas vibrações mais íntimas, mas logo recuei assustado. Estranhas formas, pensamentos da experiência. Naqueles poucos minutos de fixação espiritual, Marina se exteriorizava como era na realidade. Personalidade dúplice. Uma mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada pelo medo, a inquietude, a ansiedade e o arrependimento. Pedro Neves, que de alguma forma partilhava o trabalho de inspeção, quebrou o silêncio constrangedor. Está vendo, André? Agora me diga se é fácil para mim, como pai da doente, suportar aqui dentro uma criatura dessas. O tom profundamente magoado na voz do meu amigo despertou em mim uma vontade ainda maior de ajudar em tudo o que pudesse. Para conversar mais à vontade, fomos para uma sala ao lado do quarto. Para que você tenha uma ideia, meu amigo, eu estou nesta casa em serviço há não mais de 20 dias e já recebi tantas punhaladas na alma que, se não fosse pela minha filha, eu teria fugido. Se alguém me dissesse, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, jamais acreditaria que o meu genro pudesse ser tão canalha, tão desavergonhado. Pedro, eu procuro compreender a sua indignação. Mas não seria melhor esquecer o mal e tentar auxiliar esse homem silenciosamente, com preces? Eu sei, André, e me esforço para pensar positivamente, buscando o bem. Eu não esqueço isso nunca. Mas até a medicina, que é ciência luminosa, de raciocínio puro, muitas vezes é obrigada a descer de sua alta posição cultural para dissecar cadáveres. Eu só peço, neste momento, um pouco de tolerância. É muito pesada a situação que eu enfrento. E às vezes eu digo bobagens das quais um dia vou me arrepender, eu sei. Na minha quinta noite aqui, Beatriz entrou numa crise aguda de sofrimento. Eu saí desesperado à procura do meu genro. Através da intuição, tentaria fazê-lo vir para casa, assistir à esposa. A informação que ele havia deixado dizia que estaria em seu escritório fazendo serão. Mentira. Fui encontrá-lo sabe onde? Num quarto de hotel, em plena madrugada. Sabe com quem? Marina, essa mocinha que você acaba de conhecer.
Os dois intimamente unidos, rindo, dançando e se amando entre cascatas de champanhe, como se fossem marido e mulher. Música lasciva, baixa iluminação e diversas entidades invisíveis a eles, perturbadas e perturbadoras, dançando coladas aos corpos do casal, enquanto outras sugavam os restos de bebida nas taças. Vampiros debochados e mulheres seminuas, em promiscuidade explícita, imitavam as figuras dos quadros obscenos que pendiam das paredes. Nada mais repugnante do que aquele bando de desencarnados aproveitadores naquele festim nojento. E no meio deles, perfeitamente sintonizados com as trevas, o homem a quem eu chamo de genro e a jovem que assiste e ao mesmo tempo trai a minha filha. Pode imaginar a minha revolta naquela hora? O desespero tomou conta de mim. A razão desapareceu e cheguei a entender e até justificar a atitude de certos companheiros desencarnados que se tornam vingadores intransigentes. O homem velho que eu havia sido e o novo homem que eu gostaria de ser estavam em conflito dentro de mim. Ali, diante da insensibilidade do homem que se casara com a minha filha querida, entendi o quanto era difícil, impossível mesmo, pôr em prática os conselhos que eu passei a vida distribuindo. Tomado de cólera irresistível, avancei e esmurrei a face do meu genro. Ele reagiu como alguém que sente um súbito mal-estar, apoiando-se na moça para não desabar no chão. Disposto a continuar a surra, ergui o braço para novo golpe. Mas uma senhora desencarnada surgiu repentinamente e, com seu semblante calmo e nobre, desarmou a minha intenção. Exteriormente, não demonstrava ela sinais evidentes de elevação espiritual, a não ser por um minúsculo distintivo luminoso que brilhava em seu peito. Ela parecia tão profundamente humana como eu mesmo. E confesso que me senti envergonhado quando ela me afagou a cabeça serenamente e, sem uma única palavra de censura ao meu comportamento irracional, sorriu e me convidou para retornar à casa de minha filha. Notei que ela conhecia Beatriz, e a mim também. No trajeto, não fez nenhuma referência aos desvarios do ambiente em que estivéramos minutos antes. Ocupou o tempo, a gentil senhora, para exaltar os méritos da compreensão e da tolerância. Chegando à casa de minha filha, despediu-se delicadamente e nunca mais a vi. Não sei quem é essa dama inesperada. Bem, talvez eu esteja supervalorizando os meus problemas. Não, meu amigo. Eu também já fui defrontado por acontecimentos bem desagradáveis e gostaria muito de desabafar. Um dia vamos conversar. E, Pedro, quem é o cavalheiro que acaba de entrar? Esse é Nemésio, meu genro! Prontinho, concluindo nosso capítulo do áudio, continuando na nossa sexta-feira que vem com nossa radionovela, reforçando aí o nosso estudo, não é?
ajuda a gente a fixar, né? A vivenciar mais a circunstância quando é representada assim. Muito legal, eu gosto muito, né, Diana? Eu também gosto muito, eu acho que é um bom material de trabalho. Não é? A semana que vem a gente continua o capítulo e também continuamos a nossa radionovela, certo? Então, concluindo o nosso trabalho de hoje, tá? Aproveito para fazer uma prece com vocês, né? Concluindo e agradecendo a Deus, sobretudo. Hoje é o primeiro estudo do sexo e destino do ano. Então, obrigado a Deus, obrigado a Jesus por mais um dia de vida, né? Possamos agradecer. Mais uma sexta-feira, vida de reencontro com os nossos queridos aqui na Terra. Que nós possamos sentir o bem e o dom da vida. Disso nós frisamos e falamos. Que nós possamos nos conectar e nos aliar com os mensageiros do bem desde então, com os espíritos amigos, mais do que aqueles que nos querem, ao contrário, desencaminhar ou deixar-nos ainda na ignorância. Que nós possamos ser pescadores de homens, como disse Jesus a Pedro. Que nós possamos pescar luz a esses mesmos espíritos, chamando-os para trabalhar conosco, né? Unindo-nos com eles mesmos e não nos querendo livrar deles. Senhor Jesus, faça com que o nosso coração absorva mais do que nunca esse entendimento, sentindo, por que não, Senhor, a presença da espiritualidade amiga, trazendo confirmações para a nossa fé, para que ela cresça gradativamente e possa se transformar numa grande movedora de montanhas. Muito obrigada a todos, a presença de cada um. Que Deus nos abençoe, ilumine a cada casa, a cada lar, a cada criança, cada força que um tem que ter para resolver suas dificuldades e muitos sorrisos para agradecer o dom da vida. Que assim seja. Um beijão a todos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela presença e penso que a semana que vem, tá? O pessoal tá de férias aí, mas o dia que passa vai voltando, né, Maria? Cada vez mais o normal. O ar já voltou. Maria, hoje é sexta, então hoje tem trabalho de noite, Maria? Tem trabalho de noite hoje?